Estamos no período de férias escolares. Nesses dias de folga, a atenção de pais e responsáveis deve ser redobrada para evitar problemas com as crianças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os acidentes com os pequenos aumentam cerca de 40% nessa época do ano. E muitos deles acontecem dentro de casa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Visita o Tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Mendonça Maia. Tenente, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Seja bem-vindo. Sente-se, por favor, Tenente. Agradeço o convite. Obrigado. Tenente, bom, a gente sabe que nesse período, crianças em casa, como eu disse ali, os cuidados precisam ser redobrados. O que acontece mais? Que tipo de ocorrência é mais comum que o Corpo de Bombeiros acaba atendendo? É natural, né? No período de férias eles passam mais tempo em casa, têm um tempo maior livre, a diversão aumenta, a liberdade dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes também aumenta. E se expõe naturalmente mais a riscos. Ocorrências dentro de casa, quedas, acidentes com panelas, algum choque elétrico, queda de bicicleta, são ocorrências muito comuns nessa época do ano aí que a gente se depara e vai atender para o bem da população. O senhor falou aí choque elétrico. Choque elétrico na casa a gente tem ali energia em todo lugar, né? Então aí é algo que a gente precisa se preocupar, acredito que bastante. Agora tem um cômodo ali da residência que acaba sendo o maior problema, né? Se a gente for avaliar a quantidade de riscos. Sim, eu julgo como uma cozinha. Cozinha. Tá? Crianças pequenas, elas não têm uma sabedoria, né? Uma sabedoria para saber. Então a gente realmente tem que ter cuidado. A pessoa que vai fazer os alimentos, a cozinha, se está utilizando o fogão, tem que colocar aqueles cabos voltados para dentro, orientar a criança que ali é um local perigoso, que não pode chegar perto, porque infelizmente é uma ocorrência que acontece com frequência, né? Uma queimadura, quando puxa a panela, um acidente desse tipo. Então quer dizer que aquela coisa que a gente te ouve dizer é um fato, como o senhor está dizendo. A panela com o cabo para fora é um problema, que a criança pode puxá-la ali. Isso, né? Ela vê o instinto natural de curiosidade da criança, é saber o que está, colocar a mão, às vezes coloca a boca em alguns objetos. E a panela é um risco. Se está em fogo, sempre tem um óleo fervendo, uma água fervendo, e aquilo pode causar uma queimadura muito grave. Outra coisa que normalmente, quem é pai, quem é mãe sabe, que é cuidar de onde fica produto de limpeza, Às vezes deixa num armário um pouco mais baixo, isso daí também pode provocar o problema. Exatamente, a gente recomenda que seja colocado em armários mais altos, quando possível, orientar sempre as crianças, porque a ingestão desses produtos químicos também é uma ocorrência que é comum de acontecer. E aí, se acontecer algo desse tipo, tem que ligar sempre o 93, deslocar para um pronto-socorro mais próximo, mas a gente sempre faz essas orientações para prevenir, para que não aconteça aí na sua residência. Tenente, a gente sabe que a gente está no período do inverno, período de férias escolares, só que a nossa região não tem um inverno tão rigoroso, Então, nesse período de férias, crianças aí vão acabar aproveitando piscina, A gente tem aqui na nossa região muitos ranchos, tem rios, e aí é outro sinal de alerta, Sim, é comum, principalmente na nossa região, o pessoal ir se banhar mesmo no período de inverno. Uma região muito quente e é o lazer daquelas pessoas, Às vezes uma área comum, às vezes um clube ou às vezes uma piscina residencial. Então, essa é uma ocorrência também muito importante da gente frisar. Criança dentro da piscina tem que ser com supervisão. Ela tem que ficar todo o tempo um adulto responsável ali, mesmo que a criança saiba nadar, está dando ali as suas primeiras braçadas, são questões de segundo, onde uma desatenção, uma queda dentro d'água pode levar a um afogamento. Uma ocorrência muito grave e a gente sempre passa a orientar. É uma recomendação, Tenente, por exemplo, se eu tenho uma piscina em casa, ter algum tipo de local fechado, uma cerca, uma proteção, se eu tenho uma criança? Perfeito. Esse local, quando ele não está sendo utilizado, ele tem que ser cercado, tem que ser colocado uma proteção para evitar o acesso ali das crianças, ou até uma cobertura, E a gente fala de novo, quando a criança ela já tem uma possibilidade de compreender aquilo que a gente está falando, tem que ser orientado. Você só pode nadar com a presença de um adulto, porque a criança a gente sabe, Para ela dar uma bobeira e pular dentro dessa piscina, superar aquele obstáculo que você colocou, ela é possível. Então, a gente tem que cercar de todas essas possibilidades.
Tenente, antigamente, né, a gente ouvia um ditado que dizia assim, que água no umbigo é sinal de perigo. Mas depois, uma vez, me corrigiram dizendo assim que não precisa ser no umbigo, não. Pode ser antes, já é perigo também. É isso mesmo? Uma bacia de água pode afogar uma criança, Pasquim. Então, é algo que a gente tem que ter atenção. Mesmo na banheira, quando está dando um banho, a simples face da criança que esteja ali por um momento dentro da água pode levar ela ao afogamento, pode desacordar ela, privá-la de oxigênio e aí a gente sabe o que acontece. Bom, o que a gente pode recomendar para os pais? É tentar ter atividades ao ar livre, sem perigos ali para as crianças, para poder aproveitar esse período de férias com mais tranquilidade? Sim, né? Principalmente aos finais de semana, a gente acompanhar a programação aí das redes televisivas que recomendam parques, atividades ao ar livre, sempre com locais destinados, sempre com monitores, para que essas pessoas, para que as crianças elas sejam supervisionadas e tenham um local destinado para isso. É comum, as pessoas, por falta às vezes de local, bicicleta em trânsito com grande fluxo de veículos, ocorrer também atropelamento. Então, é sempre direcionar para um local reservado para o lazer. Em Ribeirão, a gente tem vários parques e isso tem que ser colocado aí à disposição dessas crianças também. Importante que sempre tenha ali a supervisão de um adulto ou do responsável para estar acompanhando essa criança. É o perfeito, né? Mesmo que a gente previne os acidentes, se esses acidentes ocorrerem mesmo assim, a gente tem uma rápida reação, um chamamento de socorro ou um socorro imediato para a unidade hospitalar. Isso é o ideal. Tenente, e caso aconteça, né, que a gente espera que não aconteça, mas se por acaso acontecer algum tipo de acidente, importante ali ligar para o Corpo de Bombeiros, né, dependendo ali da gravidade, para que possa fazer o socorro. Perfeito. É sempre, mesmo que a gente tenha uma condição, às vezes, de socorro, liga para o 193. O pessoal é qualificado para dar orientações iniciais, seja aí numa parada cardiorrespiratória ou de uma queimadura, de um engasgamento. Então, o atendente lá vai falar para você qual que é a melhor atitude que você pode tomar, se é o socorro imediato, se é aguardar o posicionamento da viatura, com informação do seu endereço. Então, a gente recomenda, não atrase, ligue o 93, nosso telefone funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, justamente para atender a população nesses momentos. Perfeito. Tenente, agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record, são informações muito importantes para quem nos acompanha, para que a gente possa ter aí o período de férias escolares, né, o mais tranquilo possível, sem acidente nenhum, que as crianças possam apenas curtir, descansar ali com a família tranquilamente. Agradeço a oportunidade, o convite, é muito bom passar essas informações, são realmente muito relevantes para que a gente passe um período de férias bem tranquilo aí em todas as residências aí que a gente atinge. Perfeito. Leve nosso abraço a todos do Corpo de Bombeiros, Tenente. Muito obrigado. Obrigado.